nosso grupo é composto por Júlia, Jordana e Marina. Vamos apresentar o caso de Batista, jovem, atendido pela área de psicoterapia de dinâmica breve, que foi diagnosticado com transtorno de personalidade borderline. Ressaltamos que a psicoterapia de dinâmica breve é uma técnica psicoterápica ativa, de objetivos e tempos limitados, com aplicação consciente e planejada de conceitos psicanalíticos dentro de uma abordagem flexível e individualizada. Conceito básico para entender o transtorno de personalidade borderline. Vamos apresentar duas perspectivas a respeito da personalidade. A primeira, freudiana. A personalidade se constitui a partir de vivências e pelo desenvolvimento em fase da libido, energia vital, sexual, pelo modo como se estrutura o desejo inconsciente e as formas como o ego lida com os conflitos e frustrações libidinais. A segunda perspectiva seria de Marilyn Klein. Propõe como alicerce para a estruturação da personalidade de um indivíduo a qualidade de interação entre o recém-nascido e sua mãe. A ausência de figuras cuidadoras constantes pode dificultar a formação da personalidade. O que é transtorno de personalidade borderline? Refere-se a um transtorno que afeta seriamente a vida da pessoa acometida, causando prejuízos, como também as pessoas à sua volta. O indivíduo diagnosticado tem mudanças de humor frequentes, relações sociais, pessoais instáveis e um estado de espírito emocional inconstante. Principais características de um paciente com transtorno de personalidade borderline: a impulsividade demonstrada pelas reações agressivas e ideação suicida, tendência a atuações, dificuldade de fazer relacionamentos, sentimento de abandono e vazio e o modo de defender com muita idealização e identificação projetiva. Caso Batista. Caso retirado de um artigo. Um caso de transtorno de personalidade borderline atendido em uma psicoterapia de dinâmica breve. Descrição geral do paciente. Batista, nome fictício, 21 anos, mulato, brasileiro, solteiro, cursava o 3º grau, era prestador autônomo de serviços de origem católica, lidava com o abandono da mãe na infância. O paciente tinha uma estrutura e peso médio e geralmente vestia-se com simplicidade. Impressões iniciais. Atraso de 1 hora. Percebe-se que ele tem um bom nível de inteligência e conversa sobre diversos temas, mesmo ainda estando receoso. Falou um pouco sobre sua personalidade e impulsividade. Motivo da consulta e sintomas. Batista relata que se sente deprimido, caótico e vazio. Autoagressão com frequência, mudança de humor sem motivo aparente. Infância de Batista. Era uma criança feliz até os 4 anos, quando seus pais se separaram e ele ficou com o pai. Logo depois, a madrasta chegou. Ele relata que não sente nada sobre isso. Ele relata que gostava de enterrar insetos mortos. Ajudava o pai no trabalho e fazia muitas perguntas. Juventude de Batista. Prestou vestibular, mas não obteve apoio familiar. Na adolescência, tinha problemas de relacionamentos com as pessoas e sentia falta de uma namorada.
Quando Batista sentia-se deprimido, queria ficar sozinho e parado, sem fazer nada. Possíveis diagnósticos: transtorno de personalidade borderline. Seguindo os aspectos apresentados pelo Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, DSM-4, de 1994/1995, pela APA, apresenta os seguintes critérios: um padrão de relacionamento interpessoal, recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou comportamento de automutilação, sentimentos crônicos de vazio, perturbação de identidade, ideação paranoide transitória e relacionada ao estresse. Também ainda podemos ressaltar esforços frenéticos para evitar o abandono real ou imaginado, perturbação da identidade, instabilidade acentuada e resistente à autoimagem ou sentimento de self, instabilidade afetiva devido à acentuada realidade de humor, inadequada e intensa ou dificuldade em controlar a raiva. E destacamos também hipóteses psicodinâmicas, dificuldades em elaborar o luto pela perda da mãe, bloqueio da afetividade, dificuldade para verbalizar experiências e desejos sexuais. E o foco dessa discussão é trabalhar o luto pela perda da mãe e o consequente bloqueio das emoções. Evolução de Batista durante o processo terapêutico. Batista continuava os atrasos e desculpa para desmarcar as consultas. Combinou-se que ele, se chegasse atrasado, perderia aquele tempo da terapia, e se ele não fizesse por algum motivo banal, não haveria reposição da falta. Os limites foram colocados claramente, reforçando-os o Sting, o que parece ter contribuído para a viabilização do atendimento do paciente. A participação de Batista foi modificando-se, desde o início até o final da psicoterapia, num processo lento e gradual. Sua participação e seu envolvimento no trabalho foram aumentando. O paciente foi soltando-se e colaborando com a psicoterapia. O paciente demonstrou possuir uma boa capacidade de insights durante o processo psicoterapêutico. A questão da ambivalência, sempre presente no discurso do paciente, foi trabalhada também. Ele amava, mas odiava. Ele queria, mas não queria. Ele gostava, mas não gostava. Não sabia se era negro ou branco. Sua mãe, boa e carinhosa no início, mas Batista também achava que ela foi muito má por ter traído seu pai e abandonado os filhos. Depois de algumas sessões, ela notou melhora em seus sentimentos, relatando que aprendeu a lidar melhor com seus comportamentos, suas dificuldades e entender um pouco sobre as causas desses problemas. Tratamentos psicodinâmicos para os pacientes borderline. A psicoterapia de dinâmica breve mostra-se como um recurso valioso de atendimento em saúde mental, tendo neste relato de caso e em outros trabalhos demonstrando a sua eficácia em quadros de personalidade borderline. Também apresentando para alterações duradouras mesmo após o término do processo. Além disto, as pesquisas têm sugerido que os tratamentos psicanalíticos psicodinâmicos parecem estar associados não só com a manutenção das mudanças positivas, como também a melhoria contínua após o término da psicoterapia, fato atribuído às mudanças neurobiológicas dos pacientes.
Fatores que contribuíram para o resultado satisfatório da psicoterapia de dinâmica breve de Batista. Motivação do paciente, aliança terapêutica positiva. Treino do terapeuta na técnica da psicoterapia, aliança terapêutica positiva. Supervisão de um profissional qualificado, aliança terapêutica positiva. Psicoterapia pessoal do terapeuta a fim de evitar a contratransferência, aliança terapêutica positiva. Ainda podemos destacar que o atendimento ao paciente borderline é sempre desafiante. Coloca em xeque a sua capacidade técnica, teórica, de tolerância do terapeuta, bem como o próprio sistema de atendimento à saúde mental. Destacamos também que o paciente borderline tem algo a nos ensinar, colocando uma lente de aumento nos problemas humanos e sabendo que ninguém é inatingível e assustador. Não raramente o borderline introduz ao profissional ao enfrentamento de suas próprias situações limite, em que seus sentimentos vêm à tona de um modo muito intenso e particular. Uma experiência clínica de crescimento pessoal incomparável. Acredita-se que são necessários outros estudos e pesquisas que possam esclarecer e elucidar a natureza e a profundidade das mudanças proporcionadas pela psicoterapia de dinâmica breve a pacientes de borderline, a fim de se delimitar mais quais vantagens e desvantagens dessa abordagem para esse tipo de patologia. Desde já agradecemos. Obrigada.